E o livro de hoje é Quem Matou Roland Barthes, do escritor francês Laurent Binet. Depois da vinheta a gente vai conversar sobre esse livro. Até já. Olá, você está no canal do Escritor Cínico e o blog Eu Vivo Livros. E como eu disse antes da vinheta, nós vamos conversar sobre Quem Matou Roland Barthes, que eu li aqui no meu Kindle e que foi escrito pelo Laurent Binet. Bom, quem é o Laurent Binet? É um escritor francês, professor universitário, e que trabalha e se concentra, os escritos dele e as aulas dele é sobre a cena política da França. Ele nasce no dia 18 de julho de 1972, então ele tem 46 anos, né? E ele é formado pela Universidade de Paris. O seu primeiro livro foi H minúsculo, H maiúsculo, e que fez um estrondoso sucesso. Ele levou inclusive o prêmio Kogur de primeiro romance. É importante observar que o livro se passa na década de 80. Então vai ser justamente esse clima dos anos 80 que o Binet vai utilizar para escrever o seu livro. Não podemos esquecer que também são retratados nesse livro os políticos franceses Giscard d'Estaing e François Mitterrand. O Giscard, na época em que o livro se passa, estava no poder. E o Mitterrand estava tentando se eleger a presidente, o que de fato aconteceu. Eu achei um livro fascinante, porque ele é um livro policial, a estrutura dele é policial, no entanto, ele vai usar muita referência intelectual, vai usar muita história, então o livro vai ficar agradável. Mas eu vou fazer uma análise depois que eu contar o plot da história. Bom, a história começa com a morte de Roland Barthes. Quem foi Roland Barthes? Foi um grande semiólogo francês. E o Binet parte de um fato real, que quando o Barthes estava atravessando uma rua, uma Kombi de uma tinturaria, de uma lavanderia, vai e acaba atropelando ele. Ele vai para o hospital, fica um mês ali e nesse um mês ele acaba morrendo. A partir desse fato real, o Binet começa a fantasiar, a romancear. Bom, mas o que foi que Barthes disse antes de morrer? Ele disse alguma coisa? Que morte misteriosa é essa para um semiólogo? De uma forma assim tão comum. Será que foi comum mesmo? Para isso ele vai usar de dois personagens fictícios. Vai ser o Bayard, que é um policial bem formado em direito, é um detetive, bem daquele estereótipo de que não gosta de intelectuais, que acham todos uns viadinhos, e o Simon, que é um professor de linguística, que estuda linguística e semiologia em uma faculdade, é de Paris, e Vicence, eu acho que é o nome. E ele então convoca o Simon, que a contragosto acaba fazendo dupla com ele. Mas essa dupla, ela é o inverso de Sherlock Holmes e o Watson. Porque enquanto o Sherlock Holmes, através dos indícios, ia descobrindo, né, o que significavam todas aquelas pistas, quem faz isso é o Simon, porque estuda linguística. Então, através das pistas, ele vai traçando um quadro e descobrindo o que está por trás de todas aquelas pistas deixadas. Ou seja, a polícia francesa precisa de um intelectual para conseguir, nesse romance, investigar e conseguir resolver os casos. Essa seria a mensagem. Bom, a partir daí, o Binet vai utilizar de figuras que realmente existem, como Althusser, Humberto Eco, que já morreu, Derrida, enfim, todos esses filósofos e semiólogos e linguistas são colocados como personagem dentro do romance. E o romance obedecer uma estrutura policial, vai acontecer como os romances de 007. Na França, nos Estados Unidos, na Itália e depois volta para a França, especificamente em Paris. E durante todo o seu enredo, o livro tem tiradas ótimas. Não precisa você saber semiologia. Ou mesmo que você seja um matemático ou tenha feito outra faculdade, ou não tenha feito faculdade nenhuma, você vai entender o romance da mesma forma. Porque ele é uma mistura de pop com mistério, com erudição, com intelectualismo, enfim, e muito bem
fechado. Tem uma determinada hora no livro em que um Simon pergunta se ele seria um personagem. E essa pergunta é uma metalinguagem, que é o que o livro trata quando Simon vai explicar o que é metalinguagem para o Bayard, que não sabe o que significa. Então, por essa pergunta, o leitor vai ver depois que o Simon vai sofrer uma determinada punição dele. Ou seja, o autor, como se fosse um deus, pune o Simon. Então também, mas isso é verdade? Será que a nossa vida é no real? Nós somos personagens de um grande romance escrito por Deus ou uma inteligência superior que nos utiliza e brinca o tempo todo e que para nós são anos, mas para eles são minutos apenas? Então essas e outras perguntas vão sendo lançadas e faz do próprio romance uma metalinguagem em si. É um romance, mas será que nós não fazemos parte de um romance? Será que aquele personagem tem o direito de questionar o seu autor? E se tem, o que ele vai saber com isso? E nós? Qual a resposta que nós vamos ter também? Entenderam? Há muito tempo que eu não lia um romance assim tão intelectual e ao mesmo tempo gostoso de ler. Né? Não é superficial e não é chato, como muitas das vezes parece que são os tratados intelectuais ou os romances intelectuais. E a mim me pareceu que tem muita influência do Umberto Eco, né? Que foi quando justamente ele escreveu O Nome da Rosa. Foi um primeiro intelectual a escrever para a massa e obteve um grande sucesso, independente de toda a sua erudição. Ou seja, você pode escrever um livro erudito que as pessoas vão entender, e é até bom porque elas vão pesquisar e vão querer saber o que aquilo significa. Então, para mim, essa é a mensagem que o livro Quem Matou Roland Barthes passa. Então, durante a investigação do Bayard e do Simon, essas figuras políticas também entram como suspeitos. Por que o Giscard queria tanto que encontrasse esse documento, que poderia conter a 7ª função da linguagem? E o que aconteceu na conversa que Barthes teve com François Mitterrand antes de ser atropelado? O que foi dito? Será que Mitterrand estava envolvido também? O leitor também deve estar atento que logo no começo do romance, tanto Bayard quanto Simon percebem que as pessoas que podem estar envolvidas não têm a falange do dedo mindinho. E isso espanta eles. Eles acabam descobrindo que existe um clube chamado Clube Logos, onde existem contendas, onde existem verdadeiros duelos linguísticos, onde é dado um tema, existem 2 participantes e um público prestando atenção, como se fosse uma luta de boxe, e aí cada um tem um tempo para defender um determinado tema, contrapor, e tem os juízes, 3, como no boxe, né, que vão dizer quem foi o vencedor. E quem perder vai ter que pagar uma dívida assim alta, salgada, que você só vai saber lendo, porque eu não vou te contar. Então, mas tem uma outra coisa que a gente tem que assinalar. Eu não concordei com a tradução do título. Em francês é a 7ª função da linguagem. Esse é o título. E em português, Quem Matou Roland Barthes. E na verdade, o que está em jogo, o que faz com que Bayard e Simon fiquem atrás, é um documento que Barthes teria passado, né, para um personagem, que eu não vou dizer quem é, e esse personagem teria a 7ª função da linguagem. E essa 7ª função da linguagem faria com que as pessoas que a obtivessem conseguissem tudo, porque ela desvendaria como você consegue fazer um discurso onde você faz com que a pessoa consiga, quase que hipnotizada, acreditar em tudo o que você faz. Então os políticos querem essa 7ª função, os capitalistas querem, os artistas também querem descobrir se realmente foi desvendada essa 7ª função da linguagem. E quais são então as 6 funções da linguagem que Roland Barthes sabia e outros semiólogos e linguistas sabem também? Elas são a referencial, emotiva, poética, afática, a conativa e a função metalinguística, que é uma delas que ele usa no livro. Para mim, ele usa praticamente todas as funções
é da linguagem. Apesar do Laurent Binet não ser um linguista, ele pesquisou e ele consegue utilizar essas funções da linguagem com maestria durante todo esse romance. Então, pessoal, um romance recomendadíssimo, vale a pena ler. Ele tem mais de 400 páginas, mas você não sente passar, e tem horas que você fica tão envolvido que você passa a torcer pelos personagens principais. Então, Quem Matou Roland Barthes, ou A Sétima Função é da Linguagem, é um livro que eu recomendo para vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!